Meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos comentar um pouco a respeito de aquilo que as denominações chamam de desviado, ou seja, de pessoas que saem, né, de um lugar, então são consideradas como uma pessoa que se desviou, né, está desviado. Agora, nós temos de entender o seguinte, que existem dois tipos de desviado. Aquele que se desvia de uma denominação religiosa, de uma determinada igreja, e aquele que se desvia de Jesus Cristo. O que é desviar? Desviar é você está indo por um caminho, deixa o caminho e pega para o mato, um carreiro lá, vai lá para o mato. Ou então está indo, está no caminho e tem algo na frente ou alguém na frente que está ali, a pessoa pegar e contornar aquela pessoa e prosseguir no caminho. Percebe como é que é? Então esse é o desviar. Esse assunto que nós vamos tratar hoje. E então vamos começar agora, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos então começar a ler os textos. Veja, nós temos aí, veja que no início ali, eu coloquei ali, não brinque com Deus. Veja o que pode acontecer. Isso aqui, amados, não é o que pode acontecer com uma pessoa que se desvia de uma denominação, mas que está firme com o Senhor Jesus. Isso aqui se trata de pessoas que desviam do Senhor Jesus. Principalmente com as pessoas que estavam no caminho, né? Estavam estudando a Bíblia, estavam compreendendo, e chega um tempo que diz assim, para mim não dá mais, isso não me serve mais, eu vou voltar para a minha vida, que era muito melhor. Quer dizer, escolhe, faz uma escolha. Então vamos aos textos, eu vou ler todos os textos aqui, depois nós comentamos, né? Nós começando por o livro de Gálatas, capítulo 6, e o versículo 7 e 8. Veja o que diz ali. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Para algumas pessoas que ainda não está bem familiarizado com a Bíblia, que é novo ainda, né, na fé, olha, aqui o apóstolo Paulo ele está assim, comparando aquilo que nós fazemos, o nosso dia a dia, nossas atitudes, a nossa fé, com um semeador, uma pessoa que semeia. Aquele que semeia numa terra fértil, aquela semente vai produzir frutos ali, enfim. Se a pessoa plantou ali alguma coisa, vai colher aquilo que plantou. Então, essa a semeadura. Agora, o que a pessoa semeia? No caso da pessoa no mundo espiritual, por assim dizer, existem dois tipos de semeadura. A semeadura na carne, a semeadura no espírito. O que é semear na carne? Semear na carne é fazer a nossa vontade, é não ter compromisso. Não ter um compromisso com Deus. Diz assim, não, o meu modo é esse, o meu jeito é esse, e assim que eu vou até o fim. Se está no pecado, vive no pecado, não está nem preocupado com salvação, coisa assim. Esse é semear na carne. E semear no espírito é aquela pessoa que se preocupa, que pensa na sua salvação, que pensa nos que rodeiam, na sua família, em buscar Deus, orar a Deus em favor da família, de amigos, de pessoas, e que não quer ir lá para o lago de fogo depois da morte, que quer estar com Jesus, quer estar no céu. Então, essa pessoa, o que faz? Ele vai semear no espírito, isto é,
as atitudes dele, a obra dele vai ser de acordo com o que Deus determina através das Sagradas Escrituras. Vai errar, vai pecar, vai cair, vai, com certeza. Só que a confiança dele em Deus, no Senhor Jesus, que pagou por todos os seus pecados, essa pessoa vai ter o perdão dos seus pecados. Desde que aprenda a se segurar, né? Mas é uma coisa certa. Se semear para o lucro da carne, para o lucro do querer, vai colher, como diz ali, corrupção. O que é corrupção? É a ferrugem. Você pega um pedaço de ferro e coloca ele no ácido aí, no vinagre mesmo, deixa por algum tempo e depois vai ver que estado que está aquilo lá. Vai comendo, vai consumindo. Então, corrupção aqui significa isso, significa deterioração e que chega até o ponto da morte. Tá. Prosseguindo os outros versículos, veja bem, segundo Pedro 2,20, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Veja bem, aqui está falando do problema se a pessoa for vencida pelo pecado. Não é aquela pessoa que resvala, que teve uma queda, que caiu no pecado, mas se arrependeu, mas confessa ao Senhor, luta para não cair de volta nos pecados. Então, essa pessoa continua na comunhão com Deus. Mas quando a pessoa insiste em viver no pecado, aí é complicado. O seu último estado é pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Ok? Vamos a outros. Tem mais umas 3 textos aqui para nós ver. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, note que se pecar voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, mora sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Aqui, o que tiver por profano o sangue de Cristo, profano, profanar significa uma coisa que é sagrada, a gente vê e tratar como se fosse uma coisa comum. Digamos assim, aquelas pessoas que sangram um porco, por exemplo, e o sangue do porco escorre lá na terra, é um sangue comum, um animal comum. Agora o sangue de Cristo, amados, é um sangue inocente, é um sangue que o valor dele pagou um preço que nós não teríamos condições de pagar. Então nós temos de ver o valor desse sangue que foi derramado, que é o valor pago pela nossa salvação. Então a pessoa que não fizer caso, não fizer caso disso aqui, de refrear, de viver uma vida de pecado, porque saber que a salvação custou esse preço, está fazendo do sangue de Jesus como o sangue de um porco, de um cabrito, de um animal qualquer. Percebe? E isso aqui, veja bem, significa agravar o Espírito da graça, o Espírito Santo é complicado.
Porque bem conhecemos aquilo que disse, minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará seu povo. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Tem mais. Hebreus mesmo, capítulo 6, a partir do versículo 4. Porque é impossível, veja bem, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, e muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Este versículo, note que nós vemos aqui no começo, fala que é impossível aqueles que provaram, todas essas bênçãos de Deus e recaíram, quer dizer, voltaram para trás, abandonaram, decidiram, não quero mais, não me servem. Para esses é impossível eles serem renovados para arrependimento, porque decidiram por si próprios que Jesus para eles não tem valor, não tem certo. Para eles o lucro, no caso, é o pecado, é as coisas deste mundo. Então, é o momento que Deus se retira. Essas pessoas não confundir com pessoa que é salvo, que a pessoa que provou essas coisas aqui é uma pessoa que se salvou, que é salvo, e depois se desviou e caiu e agora não tem mais volta. Não é isso que o texto está falando, vamos deixar bem claro. Que o texto aqui está falando é de pessoas que provaram, pessoas que fizeram experiência, pessoas que dizem assim, eu vou experimentar, velho. Se Jesus me curar de uma doença, uma coisa, eu vou me batizar e vou ser um crente. Ah, se Jesus me der uma casa nova, eu vou fazer. Enfim, esse tipo de coisa. Que o coração da pessoa não está assim, não tem aquele pensamento assim, por exemplo, puxa vida, o que Jesus fez para mim? O que Jesus sofreu na cruz ali? Morrer sufocado, é como morrer queimado ali. Para que eu não fosse para o lago de fogo, para que eu não vá para o lago de fogo, para que eu tenha vida, para que eu possa herdar o céu. Quer dizer, a pessoa que pensa desta maneira, que pensa na salvação, que faz um concerto com o Senhor Jesus, aceita Ele como único, suficiente Senhor e Salvador, é uma pessoa que é salva e jamais perde a salvação. Agora, amigo, aquele que vai fazer experiências com Deus, se for assim, se for do meu jeito, se for como eu quero, eu vou, então, me batizar e vou ser um crente. Essa pessoa não está salva ainda. Ele não perde a salvação, é uma pessoa que não está salva. Quer dizer, voltou lá para o mundo, não tem como arrepender mais, porque essa pessoa já experimentou, o dom de Deus, tem conhecimento da palavra, uma série de coisas. Então as pessoas, como que ela vai se arrepender? Não tem mais como. Já experimentou as coisas de Deus. Percebe? Então este texto não é que a pessoa perde a salvação. É aquela pessoa que entra para conhecer, entra até se filia uma denominação, uma igreja, mas que não suporta a viver uma vida de cristão. Ele quer é o mundo mesmo, certo? Então, para essa pessoa, o que acontece? Ela esteve lá no meio dos cristãos, vamos assim dizer, esteve reunido, professou o nome de Cristo, tudo, enquanto estava ali fazendo experiência. Mas depois essa pessoa sai dali e vai desfazer do nome do Senhor Jesus e tal, vai viver em pecado. O que está fazendo? Vai estar produzindo erva daninha no Evangelho.
vai estar produzindo escândalos, vai fazer com que o evangelho, com o nome do Senhor Jesus, seja escandalizado. Então, é complicado. Agora vamos ver a que ponto chega uma pessoa quando abandona a fé. Veja bem aqui, Lucas capítulo 11, versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ou da mulher, aqui está falando o homem como um ser humano, né? Anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando disso. Tornarei para a minha casa de onde saí, para o corpo daquela pessoa onde estava antes de sair, né? E chegando, acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Desse homem, dessa pessoa, né? Ser humano. Então você nota que aqui o que o texto está dizendo é, no caso, o que acontece, amado? Quando a pessoa é um salvo, é um separado para Cristo, é uma pessoa que Deus toma conta da vida dela, que Jesus toma conta dessa pessoa, e o maligno não pode lhe tocar mais. Mas quando a pessoa entra para uma religião, alguma coisa, quando a pessoa clama ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus, então, ele tira aquele espírito maligno daquela pessoa. Ele entra com a sua palavra, limpa o coração daquela pessoa. Mas o que acontece? Quando a pessoa, então ali, o espírito imundo, ele saiu, quando ele volta, ele acha a casa varrida e adornada. Quer dizer, a presença de Deus ali fez uma limpeza naquele lugar. Mas a pessoa não se importou com isso. A pessoa deixou de lado, não fez caso, não tem um compromisso com Deus. O que acontece? Aquela casa vai ficar varrida, adornada, mas o Espírito Santo não vai estar morando ali. Não vai ser aquele corpo, não vai ser namorado do Espírito Santo, não vai ser namorado da palavra de Deus, que é a verdade. Veja que a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade. A verdade da palavra de Deus tem que fazer morada no coração da pessoa. Se não fizer, essa casa vai estar limpa, porque aquele espírito imundo saiu, mas ele chega ali, acha a casa desocupada, limpa, ele vai buscar mais os companheiros deles. Então o estado dessa pessoa se tornou pior do que antes, quando tinha um só. Tinha um só. Agora tem 8. Percebe? Então eu não vou mais comentar mais desses textos, porque eu acho que os próprios textos por si só já falam. Não é verdade? Então, o que nós temos para nós encerrar este vídeo é nós falar a respeito do cuidado que devemos ter, amado. Toda pessoa que já teve um contato com a Bíblia Sagrada, que já escutou, já ouviu o Evangelho, já leu, né, já se inteirou de algumas coisas, já participou, né, de muitos se batizam, participam da ceia do Senhor, mas ainda o coração não está totalmente em Cristo. Ainda há dúvidas, ainda há coisas que chegam a levar a pessoa de volta para a sua vida de pecado antiga. Amado, essas pessoas têm uma oportunidade de se arrepender e confessar ao Senhor o seu pecado. Não precisa ir confessar para ninguém. Vai lá no quarto, só a pessoa e o Senhor. Olha, reconhece o seu pecado, arrependa, faz um propósito de abandonar de vez tudo que é tipo de pecado, deixa esse mundo fora. O Senhor é misericordioso, ele vai aceitar essa pessoa novamente e vai estar tudo bem de volta.
Agora, amados, o difícil é quando a pessoa conhece tudo isso e decide abandonar. A pessoa abraça o mundo. O Espírito Santo vem e mostra para a pessoa que aquilo é errado. A pessoa sabe que tá errando, que está cometendo erro, que é pecado, mas insiste. Quer dizer, o Espírito Santo tipo coloca Jesus aqui e os prazeres da vida aqui a pessoa tem que escolher. Não é possível ficar com os dois. Tem que escolher um. E daí a pessoa vai pro pecado e virou as costas pro Senhor Jesus. Aí é complicado, amados. E infelizmente tem muitas pessoas que estão vivendo nessa situação hoje. E estão sofrendo e vão sofrer mais porque brincaram com as coisas de Deus. Já deram um testemunho de que eram cristãos. Ainda que não, muitas vezes não eram cristãos, mas deram um testemunho de cristão, foram vistos lá numa igreja. Enfim, as pessoas de fora viam lá aquela pessoa como um cristão. Daí veio esta pessoa, amados, diferente, uma pessoa vaidosa, uma pessoa que gosta de se exibir, uma pessoa que gosta de mostrar suas belezas, uma pessoa que não tem compromisso com outras pessoas à sua volta, não tem compromisso com a própria família, muitas vezes, não se importa com o que os outros pensam de mal. Essa pessoa quer viver a sua vida, não. Eu quero viver a minha vida do meu modo. Eu quero que as pessoas me olhem, me cobicem. Esse tipo de coisa, amados. Entre outras tantas coisas. Esse é o mais comum. As pessoas que se desviam do Senhor Jesus e voltam lá para o mundo, o mais comum é isso, que não suporta a ter uma vestimenta simples. Não precisa ser uma vestimenta que cobre todo o corpo lá e não sei o que. Tem que ser uma vestimenta honesta e modesta. A parte é isso. Procurar não querer se parecer. Deixe que pareça Jesus na sua vida. Com um bom testemunho. Isso é que é preciso. E assim tem tantas outras maneiras. Enfim, a pessoa se afasta do Senhor Jesus e se aproxima do pecado. Esse é o verdadeiro desviado. Às vezes uma pessoa até está congregando no lugar, mas está ali por algum outro motivo, mas na realidade o seu coração está longe, o seu coração está lá nas coisas, nos prazeres desta vida, nos prazeres pecaminosos. Porque tem prazeres, amado, nesta vida que é bênção. Que é bênção, mas aqueles prazeres que Deus deixou para nós, que Deus nos permitiu. Mas tem prazeres que são prazeres para a nossa carne e que nos desviam do caminho que é o Senhor Jesus. Tá certo? Então, por aqui a gente termina mais este vídeo. Eu espero que vocês que têm assistido este vídeo, se vocês conhecem alguém que está numa situação, mostre estes textos antes que a pessoa endureça totalmente o coração e se afaste definitivamente do Senhor. Que daí chega aquele ponto que não tem mais condição, que a pessoa não vai conseguir se arrepender e não tem outro meio de se salvar, porque o Senhor Jesus ele morreu uma vez, ressuscitou, está ao céu, ele justificou os que são dele, mas é uma vez, não tem como a pessoa voltar, se batizar novamente e começar tudo do zero outra vez. Não tem como. A única maneira é a pessoa reconciliar com o Senhor, né? Confessando ao Senhor os pecados e se arrependendo e abandonando o pecado. Ok? Então fica esse alerta a todos aqueles que estão pensando em brincar com o Senhor, estão pensando em brincar com as coisas de Deus. Lembre-se do que nós lemos no princípio.
De Deus ninguém zomba. O preço, como diz, a fatura vem. Uma hora ou outra vem. Ok? Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja contigo, com a tua família. Ore por mim também, para a minha família. E se for da graça do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, então.